para quem entrou recentemente, a sessão vai ser gravada e posteriormente disponibilizada. Entramos então no terceiro painel desta sessão da sustentabilidade das políticas públicas dos territórios intermunicipais, promovida pela Cavado em parceria com a Simbiente e os municípios do Cavado, e passaríamos então ao painel 3, monitorização e comunicação da sustentabilidade. Durante a manhã, nos outros dois painéis, falou-se muito da importância de termos um diagnóstico, da importância de monitorizarmos o que andamos a fazer, passa a expressão, e agora passamos para este painel para falarmos um bocadinho sobre este tema. E eu passava então a palavra à engenheira Alexandra Huber, que agradeço mais uma vez ter aceito o convite para estarmos aqui connosco, que passará a apresentar os restantes oradores e as suas comunicações. Muito obrigada. Obrigada, Girana. Obrigada também pelo convite, assim, é um gosto de estar aqui e é um gosto também poder então apresentar o professor Ricardo Ferreira Reis, que será o primeiro orador e cuja apresentação versará sobre o CESOP local, experiência dos ISM, diretor do Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School e que no fundo nos vai falar um bocadinho também neste contexto da sustentabilidade, com certeza. O professor Ricardo Ferreira Reis é professor afiliado da Universidade Católica, doutorado em Gestão de Empresas pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, licenciado em Economia pela Universidade do Porto. É também diretor da Católica, do CESOP, e da sua unidade de investigação aplicada. No fundo, ao nível do local, da Rede de Municípios para os Territórios Sustentáveis, cargo que desempenha desde 2019. É também diretor do Centro de Estudos Aplicados, na Católica Lisbon School in Business and Economics, e de facto, só pelo currículo, temos a certeza absoluta que já vai ter aqui vai ser com certeza uma brilhante apresentação e vamos estar todos atentos e dou-lhe a palavra. Muito obrigado, agora levantou uma fasquia quase tanto como eu levantei a esposendo, portanto aumenta-me aqui um bocado a responsabilidade. Eu vou tentar rapidamente apresentar-vos o que temos estado a fazer, como a senhora engenheira Ana também mencionou, e isso passa muito por medir os indicadores de desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aplicados aos municípios. O exercício é um exercício já com 6 anos, já vamos para o 6º ano de medições, parte eu chamo de sempre um elevar do patamar da análise da sustentabilidade ao poder local. Eles estão pensados para o poder central, para nível nacional, são feitos pelas Nações Unidas, o nome indica, pensam em sustentabilidade para as nações, nós estamos a elevar a discussão ao nível municipal. E eu propositadamente digo elevar, porque a minha visão é sempre que, à medida que nos aproximamos da população, portanto dos cidadãos, estamos a elevar o patamar de discussão e as autarquias estão muito mais próximas dos cidadãos do que os governos centrais e daí esta necessidade de elevar o patamar. O que nós fazemos é medir cada objetivo de desenvolvimento sustentável seguindo a metodologia que as Nações Unidas determinaram para as nações, adaptando-a aos municípios, o que nos cria bastantes dificuldades, porque nem todos os indicadores que são nacionais existem a um nível local, para além de um conjunto de outras adaptações. Eu vou partilhar o ecrã, a tela, e tentar correr rapidamente a apresentação, ela não é muito longa, e depois parar no Cávado para finalizar. A ideia da nossa iniciativa é não apenas medir os ODS, mas aumentar o impacto que esta medição dos ODS possa ter nas populações. Para medir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a metodologia que seguimos é muito semelhante àquilo que faz as Nações Unidas, que determina 17 objetivos, cada objetivo com metas específicas e depois um conjunto de indicadores para cada meta. Uma das questões que se levantava, provavelmente o termo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é-vos familiar, o termo Objetivos do Milénio também será familiar, são anteriores, mas uma das coisas que as Nações Unidas se aperceberam é que enunciar objetivos
sem ter forma de os medir, era algo inútil. E, portanto, este exercício do desenvolvimento sustentável passa por a medição. E nessa medição concreta, através de indicadores, eles veem já alcançar de algum impacto. Aquilo que se mede consegue-se aferir do seu impacto e aumentar o seu impacto. Destes 240 e tantos indicadores, alguns deles repetem-se, portanto há 231 indicadores únicos, e portanto a questão principal é saber então como a população pode perceber este impacto e já agora como aproveitar este impacto para a mensagem política. E aqui a precisão de uma coisa são, o inglês tem esta facilidade de ter duas palavras para política, uma na sua dimensão prática no sentido daquilo que é feito, que são os policies, que nós traduzimos como políticas públicas, o outro na sua dimensão teórica, que tem a ver com a mensagem política, que é o politics. Os problemas de medida a nível local de coisas que estão pensadas para nível nacional, desde logo é esta questão do que é nacional e do que é local. Depois é perceber o que é que estamos a medir. Se estamos a medir o desempenho das autoridades, do comportamento das populações ou dos agentes locais e que responsabilidade é que existe nos resultados que são alcançados. Uma outra dificuldade que temos, obviamente, é a temporalidade, quer dizer, estamos a medir atempadamente ou não, e depois como são extraídas as medidas, quem mede o Estado, medem institutos, medimos nós nas universidades, será que conseguimos encontrar mediadores societais que nos ajudem a promover esta medida? Nós encontramos esses mediadores societais precisamente nas autarquias, e é o tal o meu discurso do elevar o patamar de desenvolvimento para mais próximo das populações. Eu não vou perder tempo com problemas técnicos nas medidas, mas como devem imaginar há um conjunto bastante vasto de problemas técnicos, e depois voltarei a falar desses problemas quando olharmos para o CAVA. A outra questão é o impacto que tem na população. E o que é que as pessoas esperam destes objetivos de desenvolvimento sustentável? Nós ouvimos falar muito disto, mas o que é que se espera realmente destes objetivos? O que é que as pessoas sabem destes objetivos? O que é que se lhes diz destes objetivos? E como aumentar esta percepção? Nós saímos no verão do ano passado de uma campanha para eleições autárquicas e eu não sei se repararam que muito raros foram os sítios ou as candidaturas que mencionaram as ODS na campanha eleitoral, e podiam tê-lo feito. Não havia grande motivo para não centrarmos o discurso político nestas politics, centrar o discurso político nas policies em torno do impacto que possa ter. Uma questão marginal, mas que é sempre muito importante: valerá a pena fazer rankings de objetivos de desenvolvimento sustentável? E a minha resposta a isto é: enquanto as medidas não forem comparáveis, enquanto as medidas não forem justas, este tipo de rankings não ajudam de todo, prejudicam mais do que ajudam. E, portanto, nós optamos por não fazer rankings. Até por uma questão de impacto mediático que depois tem os rankings, em que se perde o cerne da mensagem, volto a dizer, as policies, e se foca demasiado no politics. Gerir para rankings não é o mesmo que gerir para impacto, e exige rankings muitíssimo bem construídos. Quer dizer, neste contexto, os rankings melhores que temos em Portugal são os do ensino secundário, com base em dados bastante sólidos de exames que são nacionais, são bastante homogéneos e que permitem bastante comparabilidade. Só ver, que agora tive aqui um bloqueio de teclado. Como é que os políticos, como é que o politics pode então usar os rankings? E na nossa opinião deve focar-se sobretudo nos policies e menos no politics. Portanto, uma das coisas que nós notamos nestes contextos é que isto é transversal às famílias políticas todas nos dias que correm, porque estes objetivos são suficientemente genéricos para abraçarem todas as dimensões civilizacionais da população e aquilo que verdadeiramente interessa às populações. Portanto, centrarmos a discussão nos objetivos seria uma forma de, lá está, elevarmos a discussão para patamares que verdadeiramente impactam a vida das pessoas.
Uma nota final nesta apresentação para mencionar muito brevemente que há outras iniciativas que vão beber a esta experiência das ODS, e uma delas são estas encíclicas do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si e a encíclica Fratelli Tutti, em que há uma orientação das disposições do Vaticano no sentido de 7 objetivos que são muito próximos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Dicastério, que é o Ministério para o Desenvolvimento da Santa Sé, elencou dentro da encíclica Laudato Si estes 7 objetivos, que é o clamor da terra, portanto uma preocupação com o planeta, o clamor dos pobres, uma economia ecológica, um estilo de vida simples, uma educação ecológica, uma espiritualidade ecológica e um envolvimento na comunidade, onde reconhecemos muitas das lógicas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito rapidamente, sobram-me 3 minutos, mas eu vou usá-los no Cávado. Nós temos então todos os anos, de há 5 anos para cá, esta já é a edição de 2022 e portanto em primeira mão vos estamos a dar aqui os resultados do Cávado. Teremos isto feito para todos os 308 municípios portugueses em breve, e nós fazemos uma aferição dos 17 objetivos numa escala de 1 a 100, agregando depois para cada entidade, nomeadamente para cada município, no caso em análise para os municípios do Cávado, portanto fazemos a agregação para o Cávado também, a região norte, onde o Cávado se insere, e depois a comparação com Portugal. De uma forma geral, o Cávado está sempre melhor que Portugal e sempre melhor que o resto da região. A bolinha verde, quando tem uma verde, 2 vermelhas, significa que o Cávado está distanciado da região e de Portugal. No caso de ter uma bolinha amarela pelo meio, significa que há aqui uma gradação, qualquer que ela seja. No caso de terem 2 bolas verdes e uma vermelha, significa que não há uma grande distância em relação ao resto. Isto é feito para os 17 objetivos. Eu agreguei aqui os 17 objetivos de acordo com aquilo que as Nações Unidas fazem. Eles definem 5 objetivos que têm a ver com as pessoas, nomeadamente 1, 2, 3, 4 e 5, erradicar a pobreza, a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade e igualdade de género, e olhando para aqui rapidamente se percebe que o Cávado está sempre muito mais verde em quase todos os objetivos que a região e que o país. Uma coisa importante e notar é que isso só não acontece aqui na questão da fome, sendo que aquilo que é ponto assente para a fome em contextos como os de Portugal, neste contexto, ou do mundo ocidental, é que não estamos apenas a falar da fome, estamos a falar da fome, da qualidade de nutrição e da presença de produtos biológicos na alimentação das populações, e portanto aqui é que eventualmente haverá algum caminho ainda a percorrer. Segunda dimensão de análise é a da prosperidade, que inclui os objetivos 7, 8, 9, 10 e 11, estamos a falar das energias renováveis e acessíveis, estamos a falar do trabalho digno e crescimento económico, também uma área onde há na região norte, e nós sabemos disso, algum progresso a fazer, indústria, inovação e infraestruturas, mais uma área de algum progresso na sub-região do Cávado, a redução de desigualdades, e aqui voltamos a ter uma posição de algum destaque, e cidades e comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades sustentáveis agrega a essência daquilo que é as políticas públicas a nível local. Na dimensão seguinte acrescentamos o planeta, e o planeta acrescenta-nos os objetivos 6, o acesso à água potável, 12, 13, 14 e 15, 12 sendo produção e consumo sustentáveis, 13 a ação climática, o 14 o proteger a vida marinha e o 15 o proteger a vida terrestre, e em quase todos eles
nós observamos a região do Cávado a ter uma pontuação bastante positiva no que diz respeito à ação climática e à proteção da vida terrestre e marinha, nomeadamente nos últimos anos, mas há alguns pontos vermelhos aqui no acesso à água potável e saneamento. Aqui estes são dados que nos vêm essencialmente do RASARP, portanto do relatório da entidade reguladora da água e do saneamento, e também no consumo e produção sustentáveis. Dimensão seguinte, a questão da paz, justiça e instituições eficazes, e aqui uma posição muito confortável da sub-região do Cávado, e finalmente a construção de parcerias para o desenvolvimento, onde também a região do Cávado apresenta uma situação muito favorável. Uma síntese final para dizer que é bom ver na região do Cávado um conjunto muito numeroso de bolinhas verdes e muito menos bolinhas vermelhas, porque é um sinal de que a sub-região está bem em termos de desenvolvimento, coisa que já sabíamos da primeira coluna, que resulta da agregação destes indicadores. Em cada meta nós temos todos os diferentes indicadores que vamos usando e a pontuação que vamos usando, e depois a sua agregação resulta nesta análise que eu estava a fazer. Sem mais demoras, e porque já passo aqui de 1 minuto e já dou cabo aqui da pontualidade britânica, queria agradecer-vos a atenção e manifestar a minha disponibilidade para continuarmos a participar muito ativamente na medição e, sobretudo, na promoção do impacto destas medidas de desenvolvimento sustentável, convidando todos os municípios, coisa que aliás já vêm fazendo, a assistir e a participar nas iniciativas que temos feito de todas as últimas quintas-feiras de cada mês, entre as 3 e as 5, de promoção do desenvolvimento local e da inovação. Última palavra para o município de Braga, que é um membro extraordinariamente ativo da nossa rede, e uma palavra que não pode deixar de ser de agradecimento por essa participação muito, muito ativa, na pessoa do seu presidente, e da equipa da Câmara Municipal de Braga, que muito ativamente participa e colabora connosco em todas as nossas iniciativas. Muito boa tarde a todos e a todas, e fico à vossa disposição. Muito obrigada, Sr. Professor. Excelente intervenção, excelente dado, excelente cumprimento de timings, foi perfeito. Eu já tenho aqui apontadas 2 ou 3 questões que depois gostaria de lhe fazer, mas penso que poderemos passar então agora para a próxima comunicação e no fim temos então o nosso período de debate, mas faço preparando, que eu tenho aqui umas perguntas para lhe colocar. Muito bem. Bom, passamos então para a segunda comunicação, Sistema de Avaliação da Sustentabilidade Municipal, um caso de estudo do município de Braga, que tem como autores Ana Carvalho, Filomena Farinhas, Martinha Rocha, do município de Braga. Filomena Farinhas será a pessoa que, pelo que eu percebo, irá fazer o favor de fazer a apresentação. Nota biográfica muito breve, é licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tem mestrado em Ordenamento de Povoamentos Dispersos pela Universidade de Aveiro e uma pós-graduação em Direito Administrativo pela Universidade Católica Portuguesa. Desenvolve atividade profissional na administração pública local desde 98, foi dirigente intermédia em municípios entre janeiro de 2008 e janeiro de 2021, nas áreas do ordenamento do território, planeamento, gestão urbanística, reabilitação urbana e sistemas de informação geográfica. Colabora no Gabinete de Apoio à Variação de Braga, nos Pelouros da Mobilidade e do Espaço Público. Portanto, mais um brilhante currículo, com certeza também nos vai brindar com uma brilhante apresentação. Portanto, Sra. Arquiteta, tem a palavra, por favor. Obrigada, vou passar a partilhar a tela. Se conseguir. Conseguem ver? Sim, é que a minha parece-me tudo preto. Conseguimos ver. Muito bem. Pronto, então cabe-me a mim fazer a apresentação do grupo A, que teve como objeto de estudo um sistema de avaliação de sustentabilidade municipal. Utilizamos dados de exemplos do município de Braga
Deixa eu ver se eu consigo passar, exatamente. Este trabalho faz parte de um dos grupos de estudo da formação, do plano de formação à ação em termos de monitorização e comunicação da sustentabilidade e, como já foi apresentado, o grupo é composto pela engenheira do ambiente Ana Carvalho, que trabalha na CIMA, por mim e pela engenheira do ambiente Martinha Rocha, que trabalha no município de Braga. Tínhamos como objetivos gerais potenciar os ODS nas políticas públicas municipais e esboçar uma proposta de sistema de monitorização enquanto uma ferramenta de gestão. E esta ferramenta de gestão incide nos indicadores gerados, medidos e disponibilizados localmente. Isto é, nunca tivemos a pretensão de nos estar a sobrepor a outras entidades que já fazem o acompanhamento dos ODS. Queríamos era perceber de que modo é que as tarefas diárias dos serviços municipais podem contribuir para a concretização desses mesmos ODS. E este exercício permite-nos duas coisas em termos específicos. Permite-nos alinhar a atuação dos serviços municipais com os vários ODS e permite-nos informação sistematizada, útil, para o nosso dia-a-dia. Todos os dias somos bombardeados com pedidos de informação para fazer relatórios, candidaturas, apresentações, tomadas de decisão e se tivermos uma plataforma, um sítio onde, paulatinamente, com rotinas criadas, essa informação vai estando sempre lá disponibilizada, é uma mais-valia para todos os serviços. Isto traz desafios. Nós, para já, precisamos de perceber que indicadores é que vamos trabalhar. Queríamos que este projeto fosse replicável por outros municípios, não precisamos estar constantemente a inventar a roda, podemos dar aqui um passo em frente. Não queríamos competir com todo o trabalho que já está a ser feito, nomeadamente pelo CESOP, e, portanto, são indicadores muito específicos que decorrem da nossa atividade cotidiana e precisávamos de arranjar um sistema de armazenamento destes mesmos indicadores e, portanto, aqui uma plataforma possa ser intuitiva, open source, colaborativa, onde todos os responsáveis por cada um desses indicadores pudessem contribuir e alimentar num único sítio. A nossa metodologia face à limitação de tempo foi muito simples, portanto, o que nós fizemos, por causa da questão da replicabilidade entre os municípios, foi associar as atribuições municipais que estão dispostas na lei, porque os municípios têm possibilidade de se organizarem internamente de variadas formas e de associarem, mas as atribuições são sempre as mesmas. E depois fazer a relação entre essas atribuições e os ODS. Como ponto de partida, utilizamos um conjunto de indicadores que em Braga já são utilizados com muita frequência para os REODs, para as candidaturas do ECO 21, para uma série de documentos que são produzidos anualmente, e portanto daí retiramos 272 indicadores, e depois criamos uma ficha dos indicadores que são de competência municipal. Esta matriz tem que ter a bendita da plataforma, nós não temos a plataforma ainda constituída, mas fizemos uma espécie de caderno de encargos do que é que deveria ser a constituição desta plataforma. E para efeitos de governança, identificamos também alguns constrangimentos para o sucesso da implementação do projeto piloto. Esta é as atribuições do município, do artigo 23 da Lei 75, e, portanto, por aqui nós conseguimos replicar todo o trabalho que foi feito aos vários municípios. A matriz identificada é uma base de dados, neste caso o Excel, que tem um conjunto de campos que vão caracterizar cada um dos indicadores de modo a não haver dúvidas na sua aplicação pelos vários municípios. Face à limitação de tempo, temos 44 indicadores para 58 unidades de medida. Vou dar um exemplo. As operações urbanísticas podem ser medidas em número de operações ou em número de hectares abrangidos do território, né? E, portanto, eu posso ter uma operação urbanística que me apanha 2 hectares e isso tem um impacto diferenciado. Para ser mais fácil,
Esta tabela, esta nossa matriz, foi convertida em fichas por indicadores. E, portanto, quem tiver que pegar e for o responsável pela alimentação destes indicadores, tem uma ficha com todos os campos, todas as variáveis, definimos a periodicidade, o mínimo de variação, quem é que é o responsável dentro do município para fazer isto, qual é a relação com os ODS, qual é a descrição, a quantidade, a fórmula de cálculo, e isto foi feito para todos eles. As relações das atribuições que os ODS inicialmente fizeram-se pela listagem que nós tínhamos, do REOT, da ECO 21, mas à medida que fomos trabalhando os indicadores municipais, percebemos que há bastantes mais relações do que aquelas que inicialmente poderiam sugerir-se como sendo as mais diretas. E nós não conseguimos trabalhar por uma limitação de tempo em todas as áreas. Isto quer dizer que, à medida que estes setores municipais forem trabalhados, esta segunda tabela, que vem aqui a cinzento, vai começando a ficar preenchida. E é com muita facilidade que aquilo que nós hoje fazemos diariamente tem repercussões significativas em termos de implementação de ODS. Em Braga, a questão dos ODS tem uma abordagem institucional top-down. Não tem necessariamente que ser assim, isto é, a abordagem institucional top-down tem uma implementação mais barata, mas os resultados são menos precisos. Isto é um facto adquirido. E em termos de fator-chave para a sua implementação e para o seu sucesso, é preciso conquistar a adesão dos técnicos, não basta o dirigente querer, e mitigar a resistência à mudança, porque estamos a criar novas rotinas, novas plataformas e há sempre alguma resistência à mudança dentro das implementações, das instituições. Mas é possível fazer a implementação de um sistema desta natureza com uma abordagem institucional bottom-up. E, portanto, nós também estudamos o que é que seriam as principais vantagens. Portanto, sabemos que a implementação vai ser mais lenta e, eventualmente, mais cara, mas os resultados vão ser mais precisos. E neste caso é preciso conseguir a adesão dos dirigentes intermédios e de modo a que sempre que a mensagem passe já vá relacionada com os impactos que isto vai ter na concretização dos ODS. Relativamente à plataforma, este é um breve resumo do que seria o caderno de encargos para depois a aquisição de uma plataforma desta natureza e, portanto, ela basicamente tem que ser interoperável, tem que ser de fácil manuseamento, customizável e evolutiva. Aqui foca-se o caso de ser colaborativa. Vai haver imensa gente a contribuir e a alimentar dados. Portanto, isto não pode ficar nas mãos só de uma pessoa, é claro que vai ter que ter regras, acessos, permissões, e à medida que mais municípios forem aderindo, as especificidades dos seus territórios podem obrigar à inclusão de novos indicadores municipais, não é? Que não estejam a ser previstos em Braga, mas e, portanto, a plataforma tem que ser customizável e tem que ser evolutiva. Relativamente às questões da governança, o relatório apresentado traduz com bastante mais detalhe aquilo que podem ser aspectos-chave para a sua implementação, mas de uma maneira geral, quando se começa a trabalhar na gestão do risco, percebe-se que há perguntas aqui que são incontornáveis. E estes aspectos, quem é que vai trabalhar com quem, como é que vamos fazer o procedimento de aprendizagem contínua, quem são os interlocutores, como é que nós vamos comunicar com estes interlocutores, todos nós temos o nosso feitio, a nossa sensibilidade, a nossa formação, é preciso ter uma abordagem comunicacional para cada um dos serviços. A mensagem foi bem passada, basta um e-mail, não basta, vamos fazer uma reuniãozinha pequenina, não maçadora, sugestões de aperfeiçoamento, portanto, há aqui um conjunto de sugestões de implementação nas organizações, sejam elas bottom-up ou top-down. Este é um trabalho limitado no tempo e, portanto, muita coisa ficou por fazer. E a consolidação da matriz de indicadores
mesmo para a realidade de Braga, é algo que precisa de ser feito, portanto nós não conseguimos abranger todos os serviços municipais. Vai ser necessário fazer esse trabalho, vai ser necessário perceber quais são os indicadores de origem supramunicipal que podem auxiliar a nossa avaliação local. Como a matriz tem um campo que diz fonte, é possível discriminar muito bem estas origens e os seus impactos. Podemos passar a ter que fazer os nossos relatórios trimestrais de atividade já com esta consciência e com esta informação acrescida, a criação da plataforma digital e depois fomentar também aqui alguns contextos formativos de aplicação prática, porque só à medida que nós começamos a apresentar os indicadores e a medi-los e a quantificá-los é que vão nos surgir algumas dúvidas. E quantos mais municípios estiverem neste campo, mais fácil será identificar problemas comuns. Como principais mensagens, qualquer alteração comportamental não se faz de um dia para o outro. Vai demorar, é um processo sempre longo, mas vale a pena ser percorrido. Estes benefícios não são só benefícios de compromissos políticos. E estamos a falar que a implementação de um sistema desta natureza é uma ferramenta interna útil para a tomada de decisão, para a elaboração dos vários documentos que nós temos que fazer no dia-a-dia. E, portanto, temos aqui uma boa oportunidade de introduzir alguma eficácia e eficiência nos serviços municipais. Este processo faz-se em colaboração. Não é uma divisão que vai resolver o assunto. Não é um serviço que vai ficar responsável por isto. Portanto, isto tem que ser em colaboração. E achamos que uma das grandes vantagens do trabalho que foi desenvolvido é a capacidade de replicabilidade por todos os outros municípios e de podermos, da mesma maneira, ter aqui uma base comum de trabalho. Termino com esta expressão, esta mensagem da Benedita Chaves, que trabalha na LIPOR, em que diz que a sustentabilidade e as adaptações às alterações climáticas fazem parte da agenda de toda a gente, incluindo o cidadão. E, portanto, todos os dias nós, como pessoas, como indivíduos, temos que dar o nosso contributo e organizar-nos para podermos construir uma vida melhor, um mundo melhor para nós e para quem mais gostamos. E a verdade é que podemos utilizar os ODS para esse efeito. E vai ser mais fácil medir os impactos que estivermos a fazer se levarmos os ODS em consideração. Este foi o trabalho que nós realizamos. Esta apresentação é muito resumida. Depois podemos disponibilizar quer a matriz, a ficha Excel, as fichas, os indicadores, o resto do relatório, com todas as outras dicas e sugestões, e estou à vossa disposição caso tenham alguma dúvida queiram ver esclarecida. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Arquiteta, muitíssimo obrigada. Eu deixaria agora um momento para debate. Temos agora um debate, já percebi pelo Sr. Engenheiro Sérgio que podemos estender um bocadinho até por volta das 5h15, das 13h15, das 15h15. Portanto, eu pedia que quem tivesse alguma questão a colocar pudesse ou colocar no chat ou então pôr a mãozinha para podermos fazer aqui uma gestão mais fácil. Ou através do chat, ou então colocando a mãozinha. Ora bem, então eu vou quebrar as hostilidades. Para já não tenho aqui nenhuma questão, vou quebrar as hostilidades. E eu ia começar com o Sr. Professor Ricardo Reis, se não se importar. De todo. Muito bem. Vamos ver. Depende da pergunta. Vamos ver se não me importa, depende da pergunta. Não, é muito simples, é muito simples. Olha, a questão até pronto, é mais um comentário talvez, mas que gostaria da sua opinião.
Eu fiquei um bocadinho admirada pela positiva, não vou mentir, relativamente aos resultados para o Cávado, relativamente à igualdade de género. Efetivamente há aqui um resultado bastante interessante relativamente àquilo que seria a minha expectativa. Tem alguma justificação para este fator ser tão interessante aqui, com estes quase 73, qualquer coisa de valor? Sim, há algumas explicações em relação à igualdade de género. Para já, é um indicador muito homogéneo. Portanto, pequenas variações fazem logo com que pareça que estão muito melhor do que os outros. Depois, 73,7 ainda não é 100%. Certo. Portanto, e essa é uma nota importante. Terceiro ponto, nós não temos indicadores regionais, municipais, que nos permitam olhar, por exemplo, a diferenças salariais município a município. E é uma coisa que gostávamos de ter, mesmo, mas não há uma indicação tão desagregada quanto isso e, portanto, estes indicadores é o melhor que se consegue fazer. Ainda hoje discutíamos na equipa que a profundidade da análise prejudica a comparabilidade entre municípios. Portanto, se nós formos analisar em profundidade qualquer indicador, e estamos a fazê-lo, nomeadamente, olho, por exemplo, no que diz respeito à educação em Famalicão, perdemos comparabilidade. E por isso é que temos uma rede de municípios, porque é uma rede onde podemos fazer uma comparação melhor, restringida a uma vintena, uma trintena de municípios que são os membros da rede. Já agora, retribuo-lhe o desafio, que é desafio-a a desafiar-nos a estudar a igualdade de género em municípios concretos, nomeadamente nas da sub-região do Cávado. Seria para nós muito interessante termos uma região onde esse ODS fosse estudado com maior pormenor. E, portanto, fica o desafio para que nos desafiem a estudar isso na sub-região do Cávado. Que passaria por isso que está a sugerir, ou seja, por exemplo, indicadores de desigualdade salarial a nível local. E não é fácil fazê-lo, atenção. Pois. Muito obrigada, Sr. Professor. Sim, realmente, e ainda por cima ao Cávado, ao nível da Cávado, nós estamos a trabalhar bastante estes temas e tudo poderá ser bastante interessante irmos um bocadinho mais longe e tentarmos perceber um bocadinho melhor estas dinâmicas. Portanto, confesso que o resultado me admirou um bocadinho. Dentro do que há disponível, o Cávado está bem neste contexto, mas é um bocado a espuma do assunto. Nós precisamos ir mais fundo e isso é o tal desafio que gostávamos de ser desafiados a fazer. Muito bem, muito bem. Está aceito também. Muito bem. Olha, não sei se entretanto alguém tem alguma questão queira colocar. No chat, sozinha. Doutor Alexandre, eu posso colocar Sérgio Costa. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Tenho aqui depois também uma pergunta para os colegas de Braga, mas vou começar pelo Dr. Ricardo, para ir na sequência. Dr. Ricardo, tinha aqui uma curiosidade. Nós vimos, e obrigado pela sua apresentação, que foi bastante ilustrativa e bastante clara, mas efetivamente quando depois nós olhamos para o trabalho dos municípios, dos técnicos municipais, indicadores há imensos, não é? E as competências municipais também são imensas e, portanto, muitas vezes há aqui uma dificuldade de perceber, ok, nós não podemos monitorizar nós municípios, não é? 200 indicadores, não é? Temos que ter aqui, conseguir focar as prioridades que nos radiografem, por assim dizer, aquilo que é mais importante. Sistemas de indicadores há imensos, todos os PDMs têm indicadores, a avaliação ambiental estratégica também trazem indicadores, o vosso sistema traz indicadores e a relação com os ODS. Há um outro sistema que também monitoriza ODS em Portugal, que é uma iniciativa diferente, o ODS local, exatamente. E, portanto, a minha pergunta era, como é, colocando no lugar de um técnico municipal, e com a sua experiência, destes anos todos a trabalhar neste modelo, qual é a sua visão estratégica, por assim dizer, de como é que um técnico municipal se pode enquadrar nesta panóplia imensa de informação e, por exemplo, pensando só nos ODS, como é que consegue articular ou não estes dois sistemas? Eles são compatíveis, são completamente diferentes, são concorrentes? Ou seja, que dicas é que pode dar para que isto de facto se torne uma ferramenta útil no dia-a-dia e não informação mais que as pessoas depois não conseguem trabalhar?
Basicamente era isso. Muito obrigado pela questão e foca alguns pontos importantes e sobretudo bastante interessantes. Começo pela última questão, que é em que relevo é que nós vemos na presença de outras entidades a fazerem estudos e projetos similares, nomeadamente o ODS local. Ele é mais recente, tem uma orientação ligeiramente diferente da nossa, há partes que obviamente são muito idênticas, enfim, quer dizer, nós temos já dados de 5, 6 anos. Eles terão, penso que 2 ou 3, se não me engano, portanto terão mais ou menos nesta altura metade do tempo, mas daqui por 30 anos só têm menos 2 ou 3 anos do que nós, não é? Portanto, não é nada nessa altura. Não acho que seja incompatível a existência de outras abordagens. Eu acho sempre que a concorrência é uma coisa que ajuda e que não prejudica e, portanto, não vejo com grande angústia a presença de outras redes concorrentes. Pelo contrário, obriga-nos a ir melhorando, inovando, fazendo sempre mais e melhor. Sobre a pergunta que coloca tem mais a ver com fontes de informação do que propriamente com qualidade de informação, portanto tem a ver com uma coisa que o Sérgio tem razão, quer dizer, se nos formos cingir a toda a informação não fazemos mais nada, senão reunir indicadores e muitos deles até são repetidos. Aquilo que nós acabamos por fazer como parte essencial deste trabalho é ver que indicadores é que existem para todos os municípios, recolhidos de forma idêntica. E vamos, ao longo destes 6 anos, melhorando e retificando todos os anos o número de indicadores que vamos recolhendo e já agora recalculando retroativamente todos os indicadores com base nos novos indicadores disponíveis. E, portanto, aquilo que vamos fazendo é filtrando a informação numa análise de comparabilidade, ou seja, o que é que está disponível para todos. O problema é esse, é que há muito pouca coisa disponível para todos. É preciso ir quando precisamos de ir um bocadinho mais a fundo, acabamos por perceber que há, como aliás dizemos ao bocado à senhora engenheira Alexandra, que há muita coisa que se pode ir recolher individualmente, mas que depois não é replicável em todos os municípios. E, portanto, esse é o outro dos exercícios que nós vamos fazendo, aprofundar e depois ver quanto do que aprofundamos pode ser replicado em comparabilidade. Finalmente, acabando já agora, este exercício que vamos fazendo dá origem àquilo que chamamos o índice, o indicador de sustentabilidade municipal mais, portanto o ISM mais, que vai melhorando a qualidade do que fazemos. E depois a sua replicabilidade, primeiro na rede, depois para além da rede. Finalmente, o último ponto, que eu acho que é aliás o mais importante e mais interessante, é que há muita informação que vem sendo recolhida pelos municípios, por serviços camarários, pelas empresas municipais, que não está a ser aproveitada neste sentido. Portanto, há muita informação que está a ser recolhida sobre saneamento, sobre abastecimento de água, sobre educação, sobre segurança, sobre igualdade de género dentro das empresas municipais sobre o ambiente, sobre a qualidade da vida terrestre e da vida marinha, onde ela está presente, sobre inovação, sobre infraestruturas. Toda essa informação está a ser recolhida, mas está a ser recolhida em silo. Ou seja, a ser usada dentro do determinado departamento, porventura bem utilizada, mas não está a ser utilizada depois para ser aproveitada em termos de medição de sustentabilidade. E, ou seja, uma coisa que é interessante, que nos vamos apercebendo, é que muitas vezes a informação está a ser recolhida de forma igual e idêntica em todos os municípios, ou em muitos dos municípios. Nós vemos depois reflexos disso. Quando encontramos algo que depois conseguimos extrair e aproveitar, inserimos-lo aqui na nossa análise. E, portanto, acaba por ser uma forma de estimularmos a utilização de muitas coisas que vão sendo aproveitadas. E eu volto a um relatório que já mencionei aqui hoje, que é o da entidade reguladora do ambiente. Nós já fazemos estudos sobre o RASARP há uns 12 anos, praticamente desde que aquilo começou a ter a divulgação que tem.
Ou seja, nem imagina a cara de felicidade, uma vez que vim aqui à entidade, dos técnicos que fazem aquilo, ao saber que estavam a ser usados a informação que eles estavam a produzir. Nunca me tinha percebido que, de facto, eles achavam que faziam relatórios que ninguém lia. E não pode ser, quer dizer, temos que acabar com esta lógica de que a informação é uma coisa que é para ser produzida e colocada em relatórios, e na prática, quer dizer, aquilo a que tradicionalmente se chamava aos contabilistas como guarda-livros, quer dizer, chamavam-lhes guarda-livros porque eles arquivavam a informação. A informação que é guardada é estratégica, é crítica, tem que ser aproveitada, tem que ser divulgada, tem que ser estimulada no seu impacto, e é esse o nosso papel. E, portanto, a resposta à sua pergunta é em escada, é voltando agora para trás, que é, há muita informação que está a ser recolhida e está a ser aproveitada em silo. A nós cabe-nos ir recolher, agregar e comparar essa informação. Fazê-lo de uma forma sistemática e com o apoio e em diálogo com as entidades que promovem, gerem e administram toda essa informação. Se depois há outros a utilizarem, só nos desafia a fazer mais e melhor aquilo que estamos a fazer. E, portanto, não lhe podia agradecer mais a pergunta, até para ter a nota de que, se tem mais informação, façam-nos chegar, que nós gostaríamos de conseguir aproveitar o melhor possível. Muito obrigada. Eu vou-me permitir a minha posição de moderadora para poder ter aqui colocar já aqui uma questão à senhora arquiteta Filomena, porque vem exatamente de encontro àquilo que o professor agora falou e o doutor Sérgio também, e que tem a ver com a informação e com os dados e com os indicadores. E a pergunta que eu gostaria de colocar, porque foi logo quando comecei a ver essas fichas, essas tabelas, como é que em Braga estão a cruzar esta informação com, por exemplo, a informação do sistema de gestão da qualidade, que eu sei que têm implementado, salvo eu. Como é que cruzam esta informação? As coisas são partilhadas? Está dentro do mesmo sistema? É um projeto à parte? Como é que estão a fazer esta gestão? Gostava de saber isso, porque também é algo que a nós aqui nos preocupa. Como é que vamos fazer agora esta gestão? Obrigada. Os dados que foram recolhidos destes indicadores têm fontes diversas e, portanto, depende muito da sensibilidade do chefe de divisão que vai estar a alimentar esses dados, se já está integrado no sistema de qualidade ou não, porque nem todos os serviços têm certificação de qualidade. E, portanto, à medida que eles estão integrados no sistema de certificação de qualidade, o mesmo indicador pode servir para vários fins, certo? Nem todos estão a ser utilizados ainda desta maneira. É verdade também que alguns destes indicadores são de produção obrigatória e, portanto, estamos a falar, por exemplo, na gestão urbanística. Nós temos a questão do licenciamento, as tipologias das operações urbanísticas, a quantidade de cada uma delas, os impactos que elas podem recuperar. Esta produção já é obrigatória e já existe. O que nós queríamos aproveitar era introduzir aqui um bocadinho mais de qualidade no modo como esta informação é produzida, para garantir de que, se por acaso o técnico que hoje a faz for de férias, ficar doente, for transferido para o serviço, a próxima pessoa que vier puder fazer exatamente a obtenção do mesmo indicador da mesma maneira. Porque só assim é que eu vou conseguir ter dados fiáveis para poder comparar as coisas. E por causa disso é que achamos que estas fichas de caracterização dos indicadores são tão importantes. E há aqui uma outra questão que está associada às fichas e que pode estar associada também às questões da qualidade, que é, sempre que for possível, interessa-nos georreferenciar a informação. E, portanto, há indicadores que podem ser georreferenciados. E muitas vezes, quando estamos a trabalhar com mapas e com cartografias, a informação ganha um destaque de tal maneira óbvio para quem decide, que é mais fácil isso do que estar a ler os resultados de uma tabela Excel por trimestre ou por ano, não é? E, portanto, esta maneira de conseguir introduzir aqui, se calhar, em termos de rotina diária, estou a introduzir uma tarefa a mais do que inicialmente se fazia, mas temos enormes ganhos, enormes vantagens no conto geral.
Relativamente à questão da qualidade, é como lhe digo, não temos ainda todos os serviços certificados e, portanto, depende muito da sensibilidade de cada dirigente para o efeito. Na divisão de planeamento, que era onde eu estava até há coisa de 2 anos, essa ligação já era feita, porque também não nos interessava termos de estar a fazer relatórios duplicados, um para a qualidade e outro para outro sítio qualquer. Portanto, havia aqui um esforço e uma concertação de interesses e é possível fazê-lo, sim. O que é essencialmente que eu gostava de destacar é de que nós somos todos os dias bombardeados com pedidos de informação. E se ela estiver organizada no mesmo sítio, é relativamente simples, não nos está a trazer trabalho a mais, está-nos a tirar trabalho e temos a certeza que os dados são fiáveis, são periódicos, não estamos dependentes de mais nenhuma instituição supramunicipal, são cá dentro. Se nós não soubermos o que estamos a gerir, também não sei quem é que nos vai dizer como é que estamos a gerir. Não sei se respondi à pergunta, espero que sim. Perfeitamente, muito obrigada, sim. Alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Reitero, tenho aqui 2 pessoas com imenso conhecimento, que fizeram apresentações excepcionais, não querem aproveitar e colocar alguma dúvida, alguma questão, ou até partilhar alguma dificuldade ou alguma vontade relativamente às vossas instituições? Sim. Pronto. Posso? Ora bem, então eu vou ter que fazer uma última pergunta também ao professor Ricardo Reis, se não se importa, eu sei que são coisas um bocadinho específicas. Está o Sérgio com a mão no ar também? Não sei. Está? Pois está. Olha, agora vai esperar um bocadinho, está bem? Só um bocadinho. Agora faço a pergunta. Olha, uma dúvida. Eu vi que até apontei aqui também que no ODS proteger a vida marinha, e nós sabemos que no Cávado a vida marinha está basicamente em exposente. A minha pergunta, entenda-se, não é? A minha pergunta é: este indicador foi piorando ao longo do tempo. Isto tem alguma explicação em concreto? Desculpa a pergunta, mas se calhar estou a personalizar. Não. Aliás, eu posso partilhar de novo a tela para vermos isso, o que me apanhou agora de surpresa, de ver o que é que tinha acontecido. Ora bem, portanto, estamos a falar aqui da vida marinha, que é este indicador 14. Ele tem aqui uma melhoria ao longo dos últimos anos, começa mal e vai melhorando aqui. Eu teria que ver exatamente quais são os indicadores e as métricas que nós usamos. Terei que pedir aqui à Joana Abreu, que está presente na sessão, que me auxilia a indicar os indicadores. Portanto, se a Joana puder abrir o microfone, se não se importarem, até convoco para falar. Espera aí, que isto estava aqui um bocado, aqui é que está. Joana, desculpe lá, veja lá se consegue, estava aqui a tentar convocá-la para a reunião com pouco sucesso. Sim, boa tarde. Sim, o ODS 14 tem essa particularidade de ser muito difícil de ser avaliado a nível local. É composto então por poucos indicadores, mas dentro dos indicadores temos um que é relativo às águas balneares, por um lado, à qualidade dessas águas, e depois temos também a avaliação das águas subterrâneas, no sentido que não é preciso o município estar perto do mar para ter uma influência sobre a qualidade do mar, não é? Não, então, só os municípios do litoral é que tinham esta avaliação. Portanto. Exato, e então temos também então, uma avaliação das águas subterrâneas sobre os nutrientes que têm tendência a provocar a eutrofização, e então foi baixando um bocadinho nos últimos anos este indicador, por exemplo, os nutrientes dentro das águas subterrâneas estão a crescer, o que não é bom para esse efeito de eutrofização que nós não queremos para a vida marinha, não é? Mas, por outro lado, as águas balneares estão a aumentar em qualidade, do que eu consigo ver dos dados do Cávado.
Ou seja, aquilo que tem acontecido, provavelmente, ou associado a questões de intensificação da atividade agrícola, ou associado a questões climáticas, tem havido um reforço dos contaminantes nas águas, de acordo com as indicações que nós recebemos dos índices que usamos, que presumo que ou sejam, mais uma vez, ou do RASARP ou da Agência Portuguesa do Ambiente e da Agência da Água. Claro. Depois, a compensar isso, isso tem sido um efeito generalizado, ou seja, não é apenas um fenómeno nem de Esposende, nem do Cávado, nem do Norte, nem do país, até pelas condições de seca que temos vivido. Depois, em acrescento disso, tem a tal dimensão da qualidade das águas balneares, que era aquilo que a Joana estava a chamar a atenção. Muito obrigada. Estes indicadores são realmente extremamente úteis, mesmo para que a definição das políticas seja muito bem equacionada, porque este estudo comparativo com anos anteriores, naturalmente, que nos dá um pouco a imagem se as coisas estão a melhorar ou a piorar em função de que indicadores e o que é que pode ser feito efetivamente para tentar resolver algumas destas questões. E temo que talvez o olhar crítico relativamente a estes indicadores não esteja a ser feito de uma forma tal que permita ir adaptando as políticas públicas para resolver estes problemas. Não sei se estou a ser muito pessimista, mas dá-me a sensação que há aqui estudos e dados que permitiriam ir bastante mais longe naquilo que são as definições, não só locais, mas também a nível regional e nacional, sobretudo. Sem dúvida, não só mais longe como mais fundo. Aliás, o trabalho que a arquiteta Filomena Farinhas apresentou vai nesse sentido, de aprofundamento deste tipo de indicadores. Nós não nos ficamos por estes sinais de alerta ou por aquilo que está mais à superfície. O nosso objetivo é ir aos ISMs mais em cada um dos indicadores, e é um trabalho em curso a ser construído com vários dos municípios, com um primeiro objetivo de aprofundar a questão, um segundo objetivo de o alargar a toda a rede e um terceiro objetivo de no futuro o alargar a todo o território. E dos resultados serem avaliados no sentido de haver consequências positivas, naturalmente, não é? Exatamente. Um problema, é uma questão interessante que nós temos andado a tentar analisar, porque ao fim e ao cabo, ao termos já estes 6 anos, já temos, por exemplo, todo um mandato anterior analisável, quer dizer, nós conseguimos ver como estavam as coisas no princípio e como estavam no final em termos de evolução, e muitas vezes nestes segundos momentos, ou seja, na derivada, naquilo que vai crescendo, acabamos por apanhar mais informação do que nos valores absolutos. E esse exercício, daí os semáforozinhos, não é? Na posição relativa em relação aos demais concelhos, regiões, concelhos comparáveis, quer dizer, mais urbanos, menos urbanos, portanto, níveis de densidade de população, tentamos fazer toda essa análise comparativa, como aliás nos diz a teoria sobre a avaliação de desempenho. Não há melhor indicador do que a avaliação relativa, seja em relação aos outros, seja em relação ao tempo. Muito bem, muito obrigada. Doutor Sérgio, queria falar? Sim, queria dar só mais uma nota, ou uma pergunta, para as colegas de Braga, Filomena, Martinha e Ana Carvalho também. Há aqui uma questão que foi focada na vossa apresentação, que eu gostava de destacar, porque me parece muito importante, porque efetivamente esta coisa da monitorização tem vários desafios e a vários níveis, não é? E resumindo assim muito rapidamente, vocês falaram ali de 3 grandes desafios. Desafios técnicos, relacionados com que indicadores é que são mais úteis para nós monitorizarmos. Desafios de governança, aquela questão do envolvimento top-down, bottom-up, não é? Como é que estes diferentes níveis funcionam. E até, no caso que vocês apresentaram, desafios tecnológicos, não é? Como é que esta informação fica disponível? Como é que ela é carregada? Como é que ela é disponibilizada? Como é que ela é utilizada? É uma plataforma? Qual é a forma de utilização desta informação? Portanto, pensando nessas 3 grandes tipologias, técnicos, tecnológicos e de governança, qual é, na vossa opinião, e no conhecimento com que ficaram depois do trabalho, qual desses 3 é o desafio-chave
ou o desafio mais complicado para, dentro do município, se conseguir resolver e colocar uma coisa deste género a funcionar efetivamente? Eu acho que depende muito do ambiente criado na instituição em causa, não é? De qualquer das maneiras, eu julgo que o mais complicado de se conseguir é o da governança. Porque, em bom rigor, nós construímos a matriz e as fichas e a identificação dos indicadores e como é que eles se obtêm com base num Excel. E se uma plataforma pode ser útil para a comunicação e para a gestão das atribuições, sobretudo entre vários municípios, eu com uma pasta partilhada consigo gerir um bom Excel. Portanto, não parece que a questão tecnológica seja aqui, neste momento, a principal questão. É uma questão essencial para a comunicação, para o facto de podermos ter colaboração de vários serviços, mas com os recursos que já existem hoje é possível ser montado. A questão da informação e os desafios, qual é que deve ser o indicador, como é que ele deve ser calculado, com que periodicidade é que deve ser feita. Nas áreas onde quer eu, quer a Martinha ou a Ana Carvalho nos sentíamos mais à vontade, porque já tínhamos experiência em fazer reotes e outro tipo de documentos, foi relativamente simples de o fazer, porque já havia experiência e conhecimento adquirido para o fazer. Há áreas onde nós não entramos sequer e, portanto, seria necessário ter contactos periódicos com os colegas dos outros serviços e aí, mais uma vez, as questões de governança colocam-se, porque vai ser preciso quebrar barreiras de sensibilidade dessas mesmas FIAs. Há pessoas que têm mais sensibilidade para a matéria que outras, há pessoas que não têm sequer formação em termos de ODS ou de sustentabilidade. Né? E, portanto, eu acho que o sucesso da implementação de uma matriz de avaliação local depende muito das questões de governança. Mas é a minha perspectiva pessoal, não sei se a Ana ou a Martinha querem complementar. Sim, eu concordo com tudo com o que a arquiteta disse, até porque nós as três neste desafio, mesmo sendo um desafio que nos foi posto numa formação à ação, partiu muito da experiência que os colegas de Braga tinham no desafio de colaborar com o CESOP local e com todas as dinâmicas associadas à sustentabilidade. Mas sim, eu concordo com o que a Filomena acabou de dizer, no sentido de que acho que é muito importante a parte, quem lidera um município estar alinhado e depois conseguir sensibilizar para a importância de se ter esta ferramenta e daquilo que se tira, não é? Dos proveitos que se tiram desta informação, não é? Porque estamos a falar de sustentabilidade, e sustentabilidade não é só no ambiente, é em tudo, é nas nossas ações todas diárias, não é? E eu acho que é muito por aí, e eu agora neste repto lançava, se me permitem, uma questão também ao professor Ricardo, que é as CIMs, nestas dinâmicas, estamos aqui a falar, na opinião e dada a experiência que tem de 6 anos a lidar com municípios, e nós aqui no CAVA temos Braga, que tem estado convosco a trabalhar e tudo isso. Por enquanto? Por enquanto, mas vai ter mais, vai ter Esposendo, vão ter todos, não é? Porque acho que é sem dúvida a qualidade dos resultados, dos dados, não é? Que vos chega, vai muito do trabalho que o município acaba por fazer e depois pode reportar, não é? Acho que é muito por aqui, e que pode reportar a vocês, e estou-me a repetir, mas também pode usar para a sua gestão interna, não é? Sim. E nós nas nossas conversas de grupo, mesmo com o Sérgio, falávamos muito disso, da importância de termos estes dados, mas lançava a questão que é, na sua opinião, e conhecendo também as realidades dos municípios e das CIMs, que papel é que as CIMs poderão ter de contributo para
para ajudar neste processo todo, de alcançarmos a sustentabilidade, de contribuirmos para que aquelas matrizes que deu, que mostrou ao cabo, que papel é que acha que os CIMs poderiam abraçar assim, nestas dinâmicas colaborativas com os nossos municípios? Eu acho, desde já, que as CIMs têm muito pouca visibilidade institucional a nível nacional e, portanto, acho que isso que era uma das coisas a ponderar seriamente. Olha, fala-se muitas vezes de reformulação do sistema político português e quando se fala da regionalização, é reforçar o papel que as CIMs podem ter. Portanto, não me choca rigorosamente nada, nós temos cerca de 27 CIMs, 27 ou 28, agora falha-me aqui o número exato, CIMs no território nacional, em face dos 18 distritos que tínhamos anteriormente. Pensarmos mais em termos de CIMs e menos em termos de distritos era uma solução para a importância que as CIMs possam ter. Acho que hoje em dia as pessoas têm uma relação com a sub-região do Cávado, semelhante ao que teriam com o distrito de Braga no passado ou similar, e portanto acho que faz sentido nós começarmos a pensar as CIMs como em outrora se pensaram os distritos, e uma oportunidade também era a questão dos deputados passar a ser vista ao nível das CIMs ou não, embora isso leva-nos para outra conversa completamente diferente. E portanto acho que este tipo de medições de desenvolvimento das CIMs, ao nível das CIMs, pode ser uma forma das próprias CIMs ganharem visibilidade. E eu virei a sua pergunta ao contrário, que era em que medida é que esta informação podia ser útil para as CIMs, é que as CIMs podiam ser úteis para esta informação, e eu virei a pergunta ao contrário, dizendo como é que esta informação podia ser útil para as CIMs. Sim. No reforço da identidade das populações com estes indicadores de desenvolvimento, aquilo que a Alexandra chamava a atenção ao bocado, quer dizer, se olharmos para a discriminação ao nível do Cávado, é uma coisa que fará as pessoas intrigar-se sobre o que é que o Cávado tem para a questão da desigualdade do género. E, portanto, isto leva as pessoas a associarem-se ainda mais à região, à sub-região, para usar a denominação correta. E aqui o efeito é simbiótico, tanto este desenvolvimento ajuda à identificação da sub-região, como a sub-região ajuda também à definição destas políticas. Outra vantagem é, como não há um eleito da CIM, elas são muito mais neutras em termos de propagação do tal policies e não do politics. Quer dizer, como não há um politics da CIMs, ela é o sítio certo para se dedicar à policy. Desculpem eu estar a usar o termo em inglês, mas eu posso repetir, em vez de, como não há luta partidária, político-partidária a nível da CIM, claro que há, mas é em contextos que não chegam, não vêm cá para fora, a CIM é o palco ideal para se dedicar às políticas públicas. Portanto, volto a achar que este patamar que nós temos tantas vezes ignorado a nível nacional, do discurso político nacional das sub-regiões, ganhava muito relevo neste contexto. Eu não quero entrar nem estragar-vos aqui o certame completamente, mas, por exemplo, quando pensamos a nível da educação, se calhar faz sentido políticas de educação serem pensadas ao nível da sub-região. Quando se fala de transferência de competências para as autarquias, se calhar faz sentido haver articulação ao nível das sub-regiões, que é impossível de haver a nível de uma região toda, da região norte, mas é muito mais provável, muito mais possível de haver ao nível da sub-região, porque é onde a mobilidade se faz verdadeiramente. E eu estou-lhe a falar da educação porque é o tema do cardápio da discussão nos últimos tempos. Portanto, há aqui um espaço de reflexão sobre o papel que podem ter as sub-regiões, as CIMs, que pode ser ganhar um protagonismo importante, não apenas as CIMs, mas como promotores destas políticas públicas de desenvolvimento. Começar pelos indicadores é a forma mais neutra, é a forma mais daltónica. Portanto, acaba por fazer todo o sentido a sua pergunta e acho que vale mesmo a pena pensarmos nisto. E
porque não começar no CAVAD a pensarmos nisto sistematicamente? Quer dizer, não vejo motivo nenhum para não começarmos numa das regiões mais bonitas do país. Muito bem. Muito obrigada, professor. Eu penso que, entretanto, vamos estar quase a ter que concluir, portanto, eu passava então a palavra ao Dr. Sérgio Bruno para terminar com a apresentação ou com a mensagem que nos quer transmitir, para depois encerrarmos então, não é, Sra. Engenheira? Sim, é isso mesmo. Ok. Ok, obrigado, Dr. Alexandre, obrigado, Ana. Vamos então fechar. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, vou fazer, no fundo, uma reflexão, porque cabe-me a mim deixar a última nota antes do encerramento. Pegando nas palavras do Dr. Ricardo, obrigado, não estraga nada ao certame, pelo contrário, só lhe dá mais razão de ser. Se olharmos para o título deste evento, deste webinar, é a sustentabilidade das políticas públicas e dos territórios intermunicipais, com o inter entre parênteses. Não é por acaso, é exatamente para promover esta reflexão da ligação entre o território e a ação municipal com aquilo que está à sua volta. Porque, efetivamente, muitos dos desafios ambientais, económicos e sociais não funcionam de forma totalmente eficaz numa lógica das barreiras administrativas que nós próprios colocamos no território, não é? Isto não são caixinhas fechadas. Há aqui fronteiras, não é? Há aqui membranas de territórios que têm, e a abordagem aos desafios tem necessariamente que ter esta visão integrada. Isso também tem a ver com uma questão que surgiu num dos painéis da manhã, que é como é que nós conseguimos responder a esse desafio entre a ação municipal e depois essa perspectiva mais alargada. Voltando aqui ao tema do evento, vocês reparam, há aqui uma série de coisas que não são por acaso. Há 3 grandes termos que saltam à vista disto tudo que falámos hoje: sustentabilidade, políticas públicas e territórios. São 3 palavras-chave que, obviamente, estão muito ligadas umas com as outras. Porque, no fundo, as políticas públicas, a forma como nós as desenhamos, como nós as implementamos e, não menos importante, como nós as comunicamos ao nosso tecido socioeconómico, é fundamental, é um fator fundamental para catalisar a sustentabilidade. Ou não, ou para fazer exatamente o contrário. Eu posso-vos dar um exemplo muito prático, lembrando também hoje na sessão de manhã da economia circular. Por exemplo, a questão dos biorresíduos. Eu dou-vos um exemplo pessoal. Eu, aqui onde estou, onde moro hoje em dia, que não é no Val do Cava, já foi, atualmente não é, mas neste município não há ainda recolha de biorresíduos. Okay? Estou a olhar para ali para o caixote, eu faço a separação de biorresíduos neste momento só para criar hábito e uma questão pedagógica para mim próprio e para as pessoas que moram cá em casa, porque eu sei que em breve vai haver sistema de recolha, é obrigatório por lei. Agora, eu estou numa zona muito urbana, aqui à volta quase só se houver mais 1 ou 2 maluquinhos como eu que estão a fazer isto, porque na verdade é uma boa prática sem nenhum impacto positivo para a sociedade. Porque eu, no fim do dia, como não consigo fazer composto, não tenho onde aplicá-lo e não conheço ninguém aqui perto que possa usar, no fim do dia o meu biorresíduos vão parar junto com os diferenciados, como aconteceu até agora, até este momento. É apenas uma questão de hábito. Agora, de certeza que quando aparecer um compostor comunitário aqui na rua ou perto do ecoponto, que já existe no fundo da rua, as pessoas que atualmente já levam o papel, o plástico e o vidro, facilmente vão passar a levar também os biorresíduos. É mais um saco que elas vão levar exatamente ao mesmo sítio onde já estão habituadas. E, portanto, a implementação dessa política pública de disponibilizar este equipamento vai fazer com que, em vez de eu e outro no prédio de frente, se calhar, fazendo esta separação, de repente, todos aqueles que já têm o hábito de separar vão separar mais uma fileira de resíduos. Ou seja, é um exemplo muito prático como a implementação de uma política pública faz, de facto, toda a diferença. Sem nenhum tipo de paternalismo. Obviamente, faz parte também da ação individual, mas tendo as condições para que as coisas funcionem, elas efetivamente funcionam melhor e mais rápido. Portanto, isso é uma questão que queria chamar a atenção para a ligação destes 3 grandes temas que tivemos aqui neste evento. A segunda questão que eu queria deixar ou clarificar é uma nota de enquadramento. Pode parecer estranho, o enquadramento normalmente é feito no início do evento, mas neste propositadamente não foi, que é para servir agora de fecho do ciclo. Vocês repararam que os 3 painéis tinham uma estrutura comum, ou seja, iniciava com uma apresentação de enquadramento da temática de cada um dos 3 temas e depois havia apresentações de projetos de iniciativa municipal sobre cada um dos temas.
isto não é por acaso, é porque efetivamente todos os projetos que vocês viram resultaram, e já foram sendo referidos ao longo das apresentações, resultaram de uma formação-ação promovida pelo CIM do Cávado para os municípios do Val do Cávado, em que técnicos municipais disponibilizaram o seu tempo, do seu dia-a-dia, e os outros colegas de outros municípios, e destes municípios que estão aqui presentes, sabem o que é o nosso dia-a-dia, não é? O nosso dia-a-dia esmaga-nos todos os dias, e é de facto difícil lidar com isso. Mas estes colegas, além do seu dia-a-dia, que não mudou necessariamente, assumiram ainda o compromisso de trabalhar durante uns meses, de setembro a março, setembro de 2021 a março de 2022, num tema específico que foi identificado como interessante e prioritário para o seu município. E, portanto, tudo aquilo que vocês viram foi trabalho desenvolvido exclusivamente por técnicos municipais que, além do seu dia-a-dia, conseguiram desenvolver muitas vezes conhecimentos e capacidades que não tinham, e por isso é que foi a parte da formação, mas, sobretudo, depois foi resultado da ação deles. E, portanto, eu neste momento que estamos, ou seja, este evento, embora não tenha sido dito, funciona como encerramento deste processo de formação-ação, no qual eu e a Carla tivemos o prazer e o gosto de participar, mas acima de tudo eu acabo isto com uma sensação de orgulho por aquilo que vocês que estão aí conseguiram fazer. A nível de desafio, e outra questão, a nível de desafio, e só também para perceber um bocadinho do histórico, nesta formação-ação foram trabalhados 3 grandes temas, que, curiosamente ou não, são os 3 grandes temas que nós temos na sessão: a ação climática, a economia circular e monitorização e comunicação da sustentabilidade. Eu diria que quando nós desenhamos políticas públicas, temos aqui 4 grandes desafios. Primeiro, estabelecer prioridades. Nós não conseguimos mudar o mundo num dia, e nós, municípios e os seus técnicos, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, é preciso, e isto entra com um bocadinho no que falamos dos indicadores há pouco, é preciso olharmos para a nossa realidade territorial e socioeconómica e decidir para onde é que eu quero começar, o que é mais urgente e importante. E, talvez sem dar conta, estes colegas que fizeram estes projetos passaram por isso, ou seja, ao início falou-se destes 3 grandes temas e apresentou-se um conjunto de instrumentos que eles poderiam desenvolver. Para além daqueles que vocês viram, ainda havia a possibilidade de fazer relatórios de sustentabilidade municipal, a circularidade na organização de eventos, o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia e o Plano Municipal de Ação Climática. Cada grupo, e foram divididos em grupo, cada grupo olhou para a panóplia de instrumentos que estava à disposição, e havia a abertura de haver outros, se o município assim entendesse, e tiveram que escolher um. Ou seja, logo aí eles próprios, em função do seu interesse pessoal e das prioridades do município, tiveram que escolher, vamos fazer este. Portanto, se calhar sem dar conta, passaram por esse primeiro passo, que é definir as prioridades. Vamos fazer este projeto em concreto. O desafio seguinte é o planeamento, e foi isso que eles fizeram, ou seja, a elaboração dos instrumentos associados a cada um destes temas. Mas isto não acaba aqui, isto é apenas o início, não é? Neste momento, todos têm uma base de trabalho, nenhum deles está acabado, vocês viram, todos eles no fim acabavam com desenvolvimentos futuros, portanto, identificaram claramente o que é que agora podemos fazer a partir deste momento. Este momento, eu diria que é o momento inicial, e agora é a parte mais interessante e mais complexa, não é? Que é implementar aquilo que se fez e monitorizar. E a partir daí há um outro desafio. Agora, uma escala, vendo na escala territorial, é como é que nós agarramos nestas iniciativas e damos-lhe o cunho da integração territorial e socioeconómica, ou seja, como é que cada uma destas iniciativas pode ser útil, não só para o nosso município, eventualmente para outros municípios que queiram fazer o mesmo caminho. Por exemplo, há outros municípios que estão a trabalhar no seu plano de mobilidade, exposem desenham a sua estratégia. Portanto, não é como já foi dito hoje, e nós dizemos isso um monte de vezes durante a formação-ação, não é preciso inventar a roda. Quem quiser desenhar o seu plano de mobilidade pode perfeitamente beber a experiência que Exposem recolheu durante estes meses, com os colegas diretamente, e adaptar ao seu território. E dá aí já alguns saltos. Poupa 6 meses de trabalho, no fundo, foi aquele que foi desenvolvido. Ou seja, eu queria também apelar para isto. O nosso território só poderá ser efetivamente sustentável de forma integrada se nós temos esta capacidade de partilhar com os outros aquilo que fizemos e aquilo que alcançamos. E aqui, obviamente, a CIM também tem aqui um papel que me parece fundamental, e até a CCDR depois é uma escala superior. Mas, por exemplo, alguns projetos, como o último, que nos foi apresentado pela Filomena, eu creio que é um daqueles casos em que, efetivamente, tem toda a lógica à escala municipal, mas pensado numa lógica de sub-região, podia ter um alcance muito maior. Ou seja, se todos os municípios se articulassem a recolher a informação e a compilá-la da mesma forma, mesmo depois cada um utilize dentro dos seus próprios processos, podia haver aqui um ganho de escala e de impacto. Queria terminar só
deixando uma palavra a cada um dos grupos que nos apresentaram o seu trabalho, os seus resultados, a nível de desafios também, dizendo que os colegas da mobilidade, Desposendo, o José e a Catarina, vocês chegaram ao fim com uma estratégia que eu acho que, olhando para o ponto inicial, foi um salto muito grande, embora, claro, nós temos sempre a ambição de chegar a um produto final como um plano de mobilidade sustentável, mas face à situação de partida, eu acho que vocês neste momento têm as ferramentas todas para dar o salto para o plano, ou seja, e a vossa estratégia, para mim, está muito clara. E, portanto, também deixo aqui o repto, municípios que queiram trabalhar este tema têm aqui uma boa base de partilha de informação, porque efetivamente agora é o passo, é dar o cunho operacional, no fundo, é? Transformar uma estratégia num plano. Eu acho que talvez o mais difícil está feito neste momento. A questão das compras públicas, também ainda em Esposendo, que a Margarida nos apresentou e que foi desenvolvido pela Joana e pelo Armando, efetivamente eu acho que é talvez o tema mais em branco à partida, não é? Obviamente há muita bibliografia, há muitos casos, mas fazer um caso concreto como vocês fizeram na vossa realidade para um setor específico, a realização de edifícios, eu tenho consciência que foi um desafio muito, muito grande. Agora, eu diria que e uma coisa muito importante que fizeram, e também foi falado de manhã, é monitorizar. Vocês tentaram fazer uma avaliação do impacto. Se nós fizermos um concurso público com estes critérios, o que é que nós vamos ganhar a nível financeiro, a nível de consumo de recursos e a nível de eficiência do processo? Alguém falava de manhã também, é o efeito demonstrador. Se vocês conseguirem, de facto, implementar um processo deste género, com critérios deste tipo, e monitorizar o antes e o depois, vocês ficam com números e com ferramentas que permitem quantificar, de facto, porque é que isto é importante. Portanto, eu acho que isso é o próximo desafio e, obviamente, depois alargar a outras áreas de compras públicas. Não é? Vocês fizeram especificamente para os edifícios, mas agora... E vocês identificaram, vocês já sabem exatamente quais são os 3 ou 4 a seguir, que é importante desenvolver critérios. Portanto, eu acho que também tem uma base de trabalho muito, muito interessante. A parte da economia circular, os colegas de Braga e de Esposendo, a Raquel, a André em Esposendo, o Otávio, o Rosário e a Cristina em Braga, tiveram também um desafio muito grande. Isto é um tema que sabemos que nunca acaba, é a economia circular, não é? Está sempre a ter inputs novos, mas acho que também conseguimos estabilizar muito bem aquilo que existe e aquilo que pode ser feito. E, portanto, neste momento o grande desafio é começar a implementar as tais quick wins, que se falavam de manhã também, não é? Aquilo que conseguimos implementar e apresentar resultados. E depois há questões mais estratégicas que podemos ir trabalhando ao longo do tempo, mas é muito importante começar a mostrar resultados e que, de facto, as coisas têm um impacto social, económico e ambiental. E, por fim, esta questão da motivação, já deixei a nota, basicamente, que há aqui muitos desafios, a questão dos indicadores, de aprofundá-los, etc., e a questão de escalar. Eu acho que aqui era um daqueles desafios que era muito interessante conseguir escalar este exercício que foi feito para o território, e não apenas para o município, sem perder as especificidades locais, como é óbvio. E pronto, eu não queria alongar muito mais, deixava estas mensagens assim chave, enaltecendo mais uma vez o esforço de todos os envolvidos nesta formação-ação, da minha parte e da Carla, certamente posso falar por ela, ela não se importa, acho eu. Agradecer-vos todo o empenho, aprendemos imenso com isto tudo e pronto, e ficamos disponíveis. E agora não deixem morrer este esforço, está bem? Porque não há nada mais inglório do que fazermos um esforço deste e depois não lhe vermos sequência. E portanto, por favor, vocês e quem decida hierarquicamente acima, não deixem morrer o vosso esforço. Acho que isso é muito importante. Obrigado a todos. Muito obrigada. Penso que agora a doutora engenheira assume o controle, certo? Sim, sim. Pronto. Obrigada, engenheira. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Obrigada ao Sérgio, à Simbiante, à Carla, por nos acompanhar na formação-ação e por estar cá hoje. Acho que foi um desafio quer para nós como formadores, como formandos, quer para vocês também, pelos desafios que foram aparecendo ao longo da formação. Eu agora passava a palavra à minha colega, a doutora Joana Peixoto, que é coordenadora da Unidade de Planeamento Territorial e que terá cerca de 20 minutos para cumprirmos o horário das 14 horas e que fará aqui uma pequena sessão de encerramento. E agradecer também a todas as pessoas que ainda não estão aqui connosco, temos cerca de 61 participantes, que é muito bom. Espero que, da minha parte, que tenham gostado da sessão e dizer também, como disse desde o início, e desculpa Joana, a sessão foi gravada e será posteriormente disponibilizada, assim como também as apresentações e as comunicações feitas pelos oradores. Muito obrigada da minha parte. Posso de bola, Joana? Obrigada, Ana.
Não me vou demorar, obviamente não vou gastar 20 minutos para, para me despedir e muito menos para agradecer, porque de facto os agradecimentos creio que já estão feitos e devidamente feitos. Creio que sem dúvida foi uma ação muito produtiva. 60 participantes a falar de um tema da sustentabilidade é sem dúvida um grande orgulho para todos nós, creio eu. Quero também ressalvar que temos aqui uma panóplia de pessoas de várias temáticas que trabalham em várias áreas dos municípios, o que é interessante perceber que o interesse por esta temática é alargado, não é só propriamente quem trabalha a área do ambiente, há muitas outras áreas em que a sustentabilidade é sem dúvida fulcral e começa a tocar um bocadinho a todos. E por causa disso mesmo, não queria deixar de vos convidar para participar numa conferência internacional que vai começar amanhã na Universidade Católica Portuguesa, aqui em Braga. É um seminário, portanto, é uma conferência organizada no âmbito do projeto Minha Inovação, que muitos de vocês já ouviram falar, que envolve as 3 comunidades intermunicipais, 24 municípios da região do Minho, e que vai abordar os temas da inovação e sustentabilidade no turismo. Portanto, é mais um dos bons exemplos, creio eu, de que a sustentabilidade está, sem dúvida, na moda e esperamos que tenha vindo para ficar. O Dr. Rafael Amorim pede desculpa por não poder estar neste momento de encerramento por motivos de agenda, mas cumprimento a todos e também se sente muito orgulhosa deste painel. Não poderia também deixar de agradecer à Ana Carvalho por ter, no fundo, puxado muito aqui internamente para que se realizasse esta ação, porque me foi fazendo chegar esta necessidade de apresentarem os vossos trabalhos, que foram tão frutíferos e que não deveriam deixar, não poderiam ficar só como resultado de uma formação, devia ser partilhado e bem, e espero que seja um exemplo para se repetir no futuro, seja neste contexto ou noutros, os trabalhos, sejam eles nesse formato de formação, em que no fundo são perspectivas e não projetos concretos, mas que podem, sem dúvida, dar frutos. E sem dúvida que isto é um bom exemplo. Portanto, sem mais delongas, mais uma vez obrigada a todos, uma boa tarde e até uma próxima. Obrigada. Boa tarde, então. Parabéns a Deus, todos. boa tarde. Obrigada a todos. Deus, boa tarde. Deus, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Adeus, boa